Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos responder a prova da Polícia Militar de Alagoas, ano 2017. O cargo é o cargo de soldado combatente. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos para a primeira questão. Manuel, candidato ao cargo de soldado combatente, considerado apto na avaliação médica das condições de saúde física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física, em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000 metros em até 11 minutos. Deixa eu marcar aqui logo essa informação. Como o Manuel não é atleta profissional, ele planeja completar o percurso no tempo máximo exato, aumentando de uma quantidade constante a cada minuto a distância percorrida no minuto anterior. Nesse caso, se Manuel, seguindo seu plano, correr 125 metros no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso no tempo regulamentar. Pessoal, para o Manuel completar essa prova, ele precisa correr 2.000 metros em até 11 minutos. E a estratégia que ele montou foi a seguinte: no primeiro minuto, aqui nesse caso, ele vai correr 125 metros. Já no segundo minuto, ele vai correr a distância anterior, que é 125 metros, mais 11 metros, ok? No terceiro minuto, ele vai correr a distância anterior, que aqui no caso é 125 mais 11, 125 mais 11, mais 11 metros de distância, tá ok? Então ele sempre vai adicionar, após o primeiro minuto, 11 metros de distância. Então aqui ele vai continuar até chegar ao 11º minuto. E nós precisamos saber se essa soma aqui da distância total, né, do primeiro minuto com a do segundo, com a do terceiro, com a do quarto, até chegar a 11º, se isso vai dar realmente 2.000 metros, ok? Então, olha só, isso aqui é uma PA, é uma progressão aritmética. Por quê? Porque a cada minuto ele está adicionando 11 metros. Então, é uma PA de razão 11, ok? Cujo primeiro termo, o A1, é 125 metros, certo? E o último termo, que é o 11º, é o seguinte, ó, 125 mais 10 vezes 11. Como foi que eu cheguei nesse resultado? Olha só, no segundo minuto, eu posso escrever da seguinte maneira: 125 mais 1 vezes 11, tá ok? É a mesma coisa. Já no terceiro minuto, eu posso escrever assim: 125 mais 2 vezes 11. Eu tenho 11 aqui e tenho 11 aqui. Então, fica 2 vezes 11, ok? Então, perceba que no segundo minuto, eu estou multiplicando aqui por 1. Já no terceiro minuto, eu estou multiplicando por 2. Então, sempre o valor que vai estar multiplicando por 11 vai ser o minuto menos 1. Então, aqui vai ser 11 menos 1, que é 10. Tá ok? Então, nós precisamos saber se a soma dessa distância aqui vai dar 2.000 metros. Se der 2.000 metros, ele conseguiu completar a prova no tempo de 11 minutos, ok? Então, nós vamos usar aqui a fórmula da soma dos n primeiros termos, que é Sn igual ao primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Nós temos aqui, ó, são 11 termos, tá bom? Porque são 11 minutos. Então, nós vamos calcular S11. O primeiro termo é 125 metros, 125, mais o último termo, que aqui no caso é 125 mais 10 vezes 11. Olha só, 10 vezes 11, basta colocar o zero aqui no final, vai ficar 110, tá bom? 125 mais 110 vai dar 235. Beleza? Então aqui vai ficar 235 vezes o número de termos, que aqui no caso é 11,
Tá ok? Isso tudo dividido por 2. Esse 2 aqui é o 2 da fórmula, beleza? 125 mais 235 vai dar 360 vezes 11 dividido por 2. Nós podemos simplificar aqui, ó, 360 com 2. Tá? Dividindo por 2 em cima e embaixo. Aqui vai ficar 180 e aqui vai ficar 1. Tá certo? Então, o nosso resultado fica 180 vezes 11. Uma forma fácil de fazer essa conta é o seguinte. Multiplica 10 vezes 180, que vai dar 1.800. E multiplica 1 vezes 180, que vai ficar 180. Então, o resultado aqui é 1.980. Menor do que 2.000 metros, não é isso? Então, a questão está errada, beleza? Porque ele precisaria completar os 2.000 metros. O tanque para água de um veículo de combate a incêndio tem a forma de um paralelepípedo retângulo e está completamente cheio. No combate a um incêndio, gastou-se 1/3 de sua capacidade. No combate a um segundo incêndio, gastou-se 3/7 do que sobrou. Nesse caso, depois de extintos os 2 incêndios, restou no tanque água até uma altura superior a 1/3 da altura original. Então, olha só, pessoal, vamos chamar de V o volume do paralelepípedo do nosso problema. Beleza, pessoal. No primeiro incêndio, gastou-se 1/3 de sua capacidade. Se eu gastei 1/3 da minha capacidade, ou seja, uma parte das 3, vai sobrar para mim 2 partes das 3. Então, sobraram, após o primeiro incêndio, 2/3. Ok? Outra forma de ver é a seguinte. Imagina aqui esse retângulo. E vamos dividir aqui, ó, em 3 partes iguais. Tá bom? Imagina aqui que está dividido em 3 partes iguais. Se você gastou 1/3, então você gastou uma parte das 3. Então restaram, ó, 2 partes. Tá ok? Então aqui restou 2/3. Beleza? Já no segundo incêndio, diz o seguinte. Gastou-se 3/7 do que sobrou. Então gastou 3/7 de 2/3. Se gastou 3/7 de um valor, então sobraram 4/7. É a mesma ideia. Imagine que eu tenho aqui um retângulo e eu vou dividir esse retângulo em 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagina que essas 7 partes sejam iguais. E eu gastei 3/7, ó. Então eu gastei 1, 2, 3 partes das 7. Então restaram para mim, ó, 4/7, ok? Então, ó, quanto é 4/7 de 2/3? Eu troco esse de pelo sinal de multiplicação e faço essa conta aqui, ó. 4/7 de 2/3. Então aqui eu tenho 4 vezes 2 é 8 e 7 vezes 3 dá 21. Então olha só, após o segundo incêndio, restaram 8/21 da capacidade no meu tanque. E ele diz o seguinte, nesse caso, depois de extintos os 2 incêndios, restou no tanque água até uma altura superior a 1/3 da altura original. Então aqui nós temos que comparar 8/21 com 1/3, tá certo? Qual dessas frações é maior? Há várias maneiras de fazer isso. Uma das maneiras é você dividir 8 por 21 e também dividir 1 por 3 e comparar os valores. Se você dividir aqui 8 por 21, você vai obter aproximadamente 0,38. E se você dividir 1 por 3, você vai obter 0,333, é uma dízima periódica. Então perceba que aqui, ó, esse valor é maior do que esse. Então 8 sobre 21 é maior que 1/3. Então, de fato, a altura no final será superior a 1/3 da altura original. Então, essa questão está correta, beleza? Outra forma de ver, de comparar essas duas frações, é simplesmente você multiplicar aqui, ó, 21 vezes 1 vai dar
21. 3 vezes 8 vai dar 24. Então aqui, ó, como esse valor foi maior do que esse, então essa fração é maior do que essa, tá certo? Vamos para a próxima questão. Pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí você fica por dentro de tudo que é postado aqui no canal, beleza? Vamos para a próxima questão. Os soldados Pedro e José, na função de armeiros, são responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de armas da corporação, limpeza, lubrificação e municiamento. Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo, e de mais 50 que estavam a cargo de José, então Pedro fará a manutenção do dobro de armas que sobraram para José. Pessoal, aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou chamar de X a quantidade de armas, tá bom, que estavam sobre o encargo de Pedro. Então, vou escrever aqui. Beleza, e vou chamar também de Y a quantidade de armas que estavam ao encargo de José. Beleza, então já vamos ler aqui de novo para a gente organizar melhor a questão. Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo e de mais 50 que estavam a cargo de José, ou seja, Pedro ele vai fazer a manutenção de todas as suas armas, que no caso é X, mais 50 armas de José. Então, Pedro fará a manutenção do dobro de armas que sobraram para José. Pessoal, o dobro é multiplicar por 2. Então, essa quantidade aqui ó, será igual ao dobro da quantidade que sobraram para José. Então, se José tinha sobre ele Y armas para fazer a manutenção e Pedro fez 50 dele, então vai ser Y menos 50. Tá, ok? Foi o que sobrou após Pedro ter feito a manutenção de 50. Então, essa quantidade aqui será igual ao dobro do que sobrou para José, beleza? Vamos continuar a ler a questão. Se José fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo e de mais 60 que estavam a cargo de Pedro, ou seja, José vai fazer a manutenção de todas as suas armas, no caso Y, mais 60 de Pedro, ok? José fará a manutenção do triplo de armas que sobraram para Pedro. O triplo, multiplicar por 3. Então, vai ser 3 vezes o que sobrou para Pedro, né? Então, se Pedro ele tinha X armas, eu diminuo aqui 60. Então, vai ser X menos 60. Foi o que sobrou de armas para Pedro fazer a manutenção. Então, aqui ó, ele quer saber o seguinte. Nesse caso, a quantidade de armas para manutenção a cargo de Pedro e José é superior a 260. Então aqui nesse caso, pessoal, nós temos que descobrir o valor de x e o valor de y. E essa soma tem que ser superior a 260 para essa questão ser certa, ok? Então aqui nós temos esse sistema. Basta resolver esse sistema e encontrar os valores de x e de y. Então vamos simplificar primeiro essa equação aqui de cima. Deixa eu apagar isso aqui logo. Vai ficar o seguinte, x, eu vou passar os 50 para o outro lado, tá bom? Vai ficar, primeiro, 2 vezes y, 2 vezes menos 50 dá menos 100. E os 50 que eu passei para o outro lado, vai mudar o sinal, vai ficar menos 50. Passando o 2y para o outro lado, vai ficar x menos 2y igual a menos 150. Já essa de baixo aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou repetir o y aqui. Vou passar o 60 para o outro lado. Mas antes disso, eu vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes x e também 3 vezes menos 60. Vai ficar y igual a 3x. 3 vezes 60 vai ficar aqui menos 180, né? E os 60 que eu passei para o outro lado, vai mudar o sinal também, vai ficar menos 60. Organizando isso daqui, ó, eu vou passar o 3x para lá, vai ficar menos 3x, mais esse y aqui, igual a menos 180 com menos 160, que dá menos 240.
Então eu vou organizar aqui essas duas equações que nós encontramos, tá bom? Essa e essa daqui. Para resolver esse sistema, há várias maneiras, tá bom? Eu vou usar aqui a seguinte, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 3, tá bom? E vou somar essas duas equações. Então, olha só, 3 vezes x vai ficar 3x. Aí 3x com menos 3x dá zero. 3 vezes menos 2y vai dar menos 6y. Menos 6y mais y vai ficar menos 5y. 3 vezes menos 150, deixa eu repetir aqui o sinal de igual, vai dar menos 450. Mais menos 240. Tá ok? Então aqui, ó, nós temos menos 5y é igual a menos 690. Tá bom? Passando menos 5y dividindo, vai ficar y igual a menos 690 dividido por menos 5. Fazendo essa divisão aqui, ó, como eu tenho menos em cima e menos embaixo, vai ser positivo e vai dar 138. Se você tem dúvida em divisão, eu vou deixar aqui abaixo o link de uma playlist com as 4 operações. Lá eu falo um pouquinho mais sobre as divisões, ok? Dá um pulinho lá para olhar. Beleza, nós achamos aqui o y. Vamos pegar esse resultado e substituir nessa primeira equação. Então, nós temos isso daqui, ó. X menos 2 vezes o y, que aqui no caso é 138, vai ter que ser igual a menos 150. Beleza, vou repetir o x aqui. Menos 2 vezes 138 vai dar menos 276. Isso aqui tem que ser igual a menos 150. Passando esse valor para o outro lado, vai ficar menos 150 mais 276. Ou 276 menos 150, que dá 126. Então, o x é 126. Somando agora x mais y, nós vamos ter 126 mais 138. Vamos fazer aqui rapidinho. 6 mais 8, 14. 3 mais 3, 6. E aqui 2. Então, esse resultado deu 264. E aqui diz o seguinte, a quantidade de armas para manutenção a cargo de Pedro e de José é superior a 260. Correto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bons estudos, abraço e fique com Deus. Valeu!